Estamos aqui para falar com Daniele Almeida, empreendedora do ramo de serviços. Ela vai contar um pouquinho da sua história e nos ensinar com a sua experiência. Quais foram os fatores que contribuíram para você se tornar uma empreendedora? Olá, na realidade ninguém acha que nasce com uma ideia assim, né? Acordei, vou me tornar uma empreendedora. As coisas foram acontecendo. Eu vou contar um pouquinho da minha história e aí vocês vão entender como tudo surgiu. Eu sou pós-graduada em marketing de serviços. Trabalhava na época como gerente de exportação de uma multinacional. E aí meu ex-marido, com 1 ano de casado, teve um derrame. Ele já trabalhava com uma autoescola, ele era sócio proprietário de uma escola pequena. E aí ele teve um derrame, onde ele foi limitado a fazer um monte de coisas. Eu tinha 1 ano de casado, tinha 2 crianças e aí eu tive que assumir a escola. Saí da empresa que eu trabalhava e fui cuidar da autoescola, que era uma portinha, já trabalhava com deficiência física, né? Nós somos uma autoescola que é especializada em habilitar pessoa com deficiência física. Ele já atendia esse segmento, mas não era tão conhecido. E aí eu assumi a escola e fui cuidar da área comercial, que sempre foi o meu forte. Sempre gostei muito da área comercial. E aí, quando trabalhando com isso, 6 meses depois, ele se recuperou, voltou a trabalhar. E aí eu decidi voltar para a minha área, mas eu já estava envolvida com os negócios da escola. E fiquei. Nesse que eu fiquei, eu falei, bom, já que estou aqui, a minha meta, na realidade, era fazer da escola a melhor autoescola no segmento de deficiência física. E aí foi onde tudo aconteceu. E eu me empenhei, estudei o segmento e me empenhei para que isso ocorresse, né? Informatizei, patenteei marca, fiz procedimentos, criamos uma rotina para que tudo ficasse padronizado. E aí de uma portinha, que era na época uma unidade, se tornou realmente a maior rede de autoescola para pessoa com deficiência física do estado de São Paulo. Eram de uma unidade, passamos para 13 unidades, abrimos uma por ano. Passou o tempo, teve uma separação do grupo, né? Nós nos separamos e aí eu assumi uma unidade. E aí assumi essa unidade, tive que recomeçar. Recriei um nome, onde eu fui fazer o mesmo serviço que fiz lá, fiz a parte comercial da escola, já era bem conhecida comercialmente. Eu sou convidada para dar palestras. Hoje, se não for uma das maiores do Brasil, deve estar lá da ACD. Então, eu administro palestras na ACD para lesão de medular, síndrome pós-pólio, amputados, exatamente informando a pessoa que tem deficiência física quais são os direitos dela para a compra do carro com benefício e para tirar habilitação, né? Então, há todo um trabalho, não é uma simples habilitação, né? É todo um serviço de direitos, de conhecimentos, de técnicas que eu fui adquirindo ao longo desses 20 anos de experiência. Hoje nós temos, em 5 anos que eu tive que recomeçar, eu já estou abrindo a 3ª unidade. A unidade, eu tenho a matriz em Osasco, temos a unidade em São Paulo e estamos abrindo uma filial em Sorocaba, no interior de São Paulo. Então, toda a experiência que eu adquiri nesses 20 anos, eu continuo empenhando e fazendo com que agora a Autoescola DF tenha o mesmo rumo do grupo que eu representava antigamente. Quais são as suas forças e as suas fraquezas no ramo que você atua? Acredito que as minhas fraquezas hoje como escola seja a legislação, porque nós trabalhamos muito com a legislação de trânsito, CONTRAN, DENATRAN, e todo esse surgimento de novas regras, de novas resoluções. E a escola em si é uma escola diferenciada, não é? Então, por nós habilitarmos pessoas com deficiência física, montam-se as resoluções, as legislações,
e esquecem das pessoas com deficiência física. Aí nós, os chatos, vamos lá e dizer, olha, e esse caso a gente vai enquadrar como no processo, né? Por exemplo, esse caso que vocês devem ter acompanhado aí dos simuladores, né? Que hoje é obrigatório para quem está tirando habilitação, são obrigatórios 5 aulas nos simuladores, que nada mais é uma cabine de videogame que simula realmente o trânsito. Só que não existe um simulador adaptado para pessoa com deficiência física. Isso é um preço de um carro. Você coloca mais adaptações, ou você, por exemplo, vamos dar um exemplo de cadeirante, que é o mais comum da deficiência física, né? Porque a cultura brasileira acredita que a pessoa com deficiência física é amputada ou cadeirante. Para tirar a habilitação especial, são pessoas que têm mobilidades reduzidas, seja elas visíveis ou não. Então você tem as doenças, artrose, artrite, câncer, problemas de coluna, que são pessoas que não são limitações, não são visíveis, mas que pode tirar essa habilitação. E um cadeirante para entrar no simulador, além de ser um simulador, ele precisa de uma adaptação. Então não existe. Então aí você se depara com a legislação, aí você tem que ir lá e brigar com a legislação ou informar que não é possível, aí eles vão ter que abrir um parênteses. Então eu creio que a nossa fraqueza maior realmente seja o próprio Estado. E as suas forças? As forças, eu acredito que, infelizmente, o que move hoje o nosso segmento são os alunos, né, que nos procuram, os candidatos que nos procuram, e infelizmente no Brasil a gente sabe que não vão deixar de existir pessoas com deficiência física. Infelizmente tem acidente físico, tem doenças, com um número cada vez maior. Hoje a estatística no Brasil são que 3% da população brasileira são pessoas com deficiência físicas motoras. Vamos considerar que nós temos um número muito maior de doenças que limitam as pessoas, como LER, esclerose múltipla, artrose, artrite, câncer, que são doenças degenerativas, não são visíveis e que também deixam a pessoa com limitações, né? Problemas de coluna. Então eu creio que essas são o que seja a nossa força, é o nosso ponto positivo. Só voltando um pouquinho, a sua experiência anterior na multinacional que você citou, ajudou você nesse novo empreendimento que você teve que assumir? Ajuda, né? Porque tem toda a parte comercial, né, que eu trouxe de lá, a parte de empresa ser uma multinacional, de você lidar com regras, com procedimentos, com padronização, tudo isso eu trouxe de lá. Porque se você visitar uma autoescola hoje, não existe um procedimento ou uma padronização, enfim, todo um respeito que eu sei que a autoescola DF tem com o candidato. Então, é todo um procedimento que a gente trouxe de lá, essa experiência que eu trouxe de lá da área comercial. Você falou também que você abriu uma unidade por ano. Como que foi angariado esse recurso? Você teve um planejamento de negócio? Você teve uma consultoria? Como que foi adquirido o recurso para essas novas unidades, para esse crescimento? Para abrir as novas unidades foram recursos que nós realmente obtivemos na abertura da primeira e fomos administrando, né? Foi o que eu falei, não adianta a gente acordar e falar, hoje vou ser empreendedor. Você tem que estudar o mercado, saber das oportunidades, aproveitar as oportunidades que o mercado te dá. E o Estado, existia uma banca, hoje em São Paulo existe somente uma banca examinadora em São Paulo, que atenda pessoas com deficiência física, e por nós trabalharmos com pessoas com deficiência física, nós imaginamos que a gente teria também que trabalhar com acessibilidade. Então a ideia era tornar cada vez mais acessível para os candidatos, né? Então, por isso foi a ideia da gente acabar abrindo em alguns municípios ou zonas, né? Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, para poder facilitar. Mas os recursos que a gente investiu foi do próprio atendimento da primeira. Então, economizando, fazendo os projetos, montando toda uma infraestrutura para a gente poder abrir as novas unidades. E qual foi o momento mais crítico do seu negócio, mesmo depois da sua criação? E como que foi superado esse momento crítico, se houve? Eu creio que o momento mais crítico para mim foi quando eu me separei do grupo onde eu representava e eu tive que recomeçar. Esse para mim foi o momento mais crítico. Porque eu saí de uma zona de conforto, uma zona
onde eu já tinha um nome formado, onde eu já tinha um nome forte no mercado, e eu tive que desvincular do nome e andar com o meu nome, refazer o meu nome e recomeçar. Eu assumi uma unidade de um município e tive que recomeçar com um recurso mínimo, com minhas próprias pernas, já com uma equipe bem reduzida, né? Então esse para mim foi o ponto mais difícil. E qual foi o momento de maior satisfação que você teve durante todos esses anos de experiência como empreendedora? Então, eu penso hoje que eu tive 2 momentos bem marcantes nesses 20 anos que eu tenho de experiência em habilitar pessoas com deficiência física. O primeiro foi quando eu comecei a trabalhar com autoescola. A ideia era fazer dessa empresa que eu representava a melhor empresa de habilitação para pessoa com deficiência física. E em meados de 2003, fizeram as empresas uma revista, na realidade, do segmento, contratou a Datafolha e fizeram pesquisas, né, de empresas do setor que ligava a pessoa com deficiência física. Então, tinha carro para deficiente físico, autoescolas, empresas de adaptações, empresas que prestavam serviço de isenções. Então, fizeram um estudo no mercado e quando eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha uma meta de fazer dessa empresa, a melhor autoescola para pessoa com deficiência física de São Paulo. E nesse ano, contratado pela Datafolha, a escola que eu representava foi realmente a Top of Mind da Datafolha, que era a melhor autoescola de São Paulo. Esse foi o primeiro marco que eu alcancei, chegamos aonde eu tinha planejado. E a segunda foi agora, eu tive que recomeçar, e se a gente analisar pelo crescimento econômico do país que a gente está em declínio, não está crescendo, né? A gente percebe que está voltando, está caindo o mercado. E analisar que a escola está crescendo, isso para mim é um outro fator muito importante, porque em tão pouco tempo, numa crise econômica que a gente está atravessando, eu estou abrindo uma terceira unidade com uma procura, com perspectivas boas, com o próprio recurso, sem pedir empréstimos, enfim, com recursos da própria empresa. Então, é um marco muito importante para mim também. E durante todos esses anos e durante todo esse processo, toda a sua história, isso afetou a sua família? Afeta, né? Porque eu creio que um lado sempre fica em desvantagem, não dá. Eu creio que para você conseguir dividir e ser bom nos dois, você tem que estar muito bem preparado para isso. E aprender que não também é resposta, ou não para o emprego, para a sua vida profissional, ou não para a sua família. Um dos dois sempre vai ser muito difícil você dizer, mas você vai ter que falar. Então, ok, cheguei, sou empreendedora, está funcionando, está indo bem, mas eu sei o que ficou para trás, né? É você não acompanhar o crescimento de um filho, uma brincadeira de um, ou não dar atenção para outro. Então, o seu lado pessoal acaba sendo atingido, com certeza. Não dá para seguir os dois, não dá para ser bom nos dois, né? Então, com certeza afeta sim. Você faria alguma coisa diferente para chegar onde você chegou? Eu acredito que sim, faria. Eu acho que com certeza eu diria mais sim para minha família. Ok. E que conselhos você daria para quem quer se tornar um empreendedor de sucesso hoje? Tem que estudar o mercado, se dedicar, estudar, as coisas não caem do céu assim, né? Não vou acordar, ter uma empresa, eu acho que é um pouco também de ilusão, né? A pessoa olha e fala, ter, mas para você ter, você tem que fazer, não é? Então não adianta você só sonhar em ter um bom carro, em ter uma boa casa, ou ter o privilégio de ir no shopping, enfim, bons restaurantes. Antes de você ter, você tem que ser. Então você tem que realmente sacrificar, você tem que estudar, você tem que se dedicar, a sua dedicação às vezes tem que ser 100%, se abdicar de algumas coisas, saber ponderar, saber recuar, não é só ir em frente,
você vai escutar não, você vai poder cair, você tem que levantar. E não dá tempo, não vai dar tempo de você ficar chorando por muito tempo ou achando que você errou por muito tempo. Errou, tem que ser rápido, tem que corrigir. E motivar sempre a equipe que está com você. Lembrar que a empresa, ela não se faz sozinha, né? A empresa existe não é só porque a Daniele está aqui, né? Porque aí eu administro. A empresa existe porque tem pessoas que acreditam naquilo que eu estou fazendo, que também depositam em mim a confiança da empresa. Então, além de você acreditar no seu sonho, você tem que fazer com que a sua equipe também acredite no seu sonho e que ela vai colher frutos junto com você. E uma empresa não se faz sozinha. Então, você tem que trabalhar sempre num conjunto, sempre num grupo, sempre pensando se der errado, ter um plano B, né? E ter pessoas capacitadas para te ajudar. Daniele, obrigada por dispor do seu tempo, expor um pouco da sua história. Agradecemos muito e desejamos sucesso para você. Para você que dispôs do seu tempo, obrigada também e até a próxima.